Olá, meu nome é Wellerson Samuel, eu sou membro da Segunda Igreja Presbiteriana em Honório Gurgel, sou amigo, do então licenciando Anderson Marné, se Deus quiser, pastor. Eu vou compartilhar com os irmãos um pouco da minha experiência com Deus. E assim, eu sempre fui criado na igreja, eu nasci na igreja, né? Quando eu nasci na igreja Assembleia de Deus do Ministério Betesda, né? Onde o pastor da igreja é o meu avô, pastor Antônio Araújo, e ele é meu avô de consideração, não é sangue, mas carinhosamente eu considero como meu avô. E ali eu passei uns 14 anos da minha vida, né? Nasci, fui apresentado lá, né, quando era um bebê, porque como é o nosso costume, mas lá não é, né, para o batismo infantil, não faz parte, né, da doutrina da igreja. E com 15 anos é que eu vim para a igreja presbiteriana, né? Conheci a igreja presbiteriana em Tuiaçu, que foi aonde eu membrei pela primeira vez em uma igreja presbiteriana. E assim que eu casei, eu fui para a segunda de Honório. Então, assim, eu fiz amizades, né, no decorrer desse tempo, né, na IPB já, né, falando da IPB, nas sociedades internas, em federações e tal. E os meus amigos, né, e aqui eu vou citar um nome, né, que é o do João Monteiro, filho de um pastor presbiteriano, né, o reverendo Carlos Alberto, que é pastor em Irajá. Nós conversávamos muito sobre federação e tal, de mocidade, a federação de UPA, e nós tínhamos um anseio, e isso assim, falando mais de mim, né, sobre mudança, né, nas sociedades, né, sobre visões e tal, até que um dia a gente decidiu, né, concorrer aos cargos da federação de UMP. Então nós tínhamos em mente o seguinte: olha, então tá tudo certo, nós vamos concorrer, você vai ser o presidente, né, eu vou ser o secretário, fulano vai ser o tesoureiro, e isso a gente já estava ali encaixando alguns amigos nossos próximos, né, para essa nova mudança, né, porque nós não aceitávamos o comportamento, e principalmente eu, né, não aceitava o comportamento da UMP, da direção da UMP na época e tal. Então nós tínhamos esse objetivo, né? Só que eu acredito que ele, né, aprendeu primeiro do que eu, e aí vocês vão entender o porquê. Ele marcou um encontro, como se fosse um discipulado, mas sem a gente saber. Nós, ele, eu, mais alguns amigos e tal, onde ele convidou o reverendo Alain, que eu acredito que vocês conheçam. Se não, reverendo Alain Acioli, né, pastor, plantador da IPB Esperança, né, em Nova Iguaçu, para ser o nosso mentor, né, nosso discipulador, né? E antes da gente tomar qualquer decisão, né, a gente foi para esse estudo. Ele marcou: vamos fazer, vamos, e nós fomos. E assim, quando a gente chegou, quando eu cheguei, eu estou falando muito a gente, né, mas quando eu cheguei, né, e nós começamos a estudar, realmente assim, uma mudança de pensamento foi muito grande.
Porque foi a partir daí, desses estudos, e nós estudávamos um livro chamado Vida Centrada no Evangelho. Eu estou até com ele aqui, para quem quiser. Eu não estou aqui fazendo propaganda, não, longe disso, mas é esse livro, Vida Centrada no Evangelho. Foi o livro que o reverendo Alan usou com a gente. E assim, né, eu sei que a base da minha real conversão foi Bíblia. Mas, em segundo lugar, estava o auxílio do pastor com esse livro. E a cada semana que a gente se aprofundava nos estudos que esse livro trazia com base na palavra do Senhor, né, na Bíblia Sagrada, eu tinha, assim, um pensamento totalmente diferente, sabe? Uma visão muito rasa daquilo que eu achava que era cristianismo, que eu achava que era evangelho, né? Então, foi como se a cada dia que a gente tinha o estudo, e era uma vez por semana, e depois passamos para uma vez a cada 15 dias, era como se fosse uma martelada, sabe, com uma marreta. Para quem conhece uma marreta Sexta-feira 13, sabe que ela é grande. Mas foi como se a cada estudo eu tomasse uma marretada dessa na cabeça. Porque era pesado. Né? Eu costumo dizer para os meus amigos que ser crente é a coisa mais difícil do mundo. Né? Que não é para qualquer pessoa. Só realmente são para os eleitos. Porque Deus é quem dá esse sustento. Enfim, eu comecei a enxergar a partir desses estudos que a minha justiça, o meu entendimento de justiça, era o que prevalecia muito. Então, o que eu entendi, e fui entendendo a cada estudo até a gente terminar, era que eu não era crente. Eu não era um crente. Eu era um frequentador de igreja. Com esses tipos de pensamento de querer mudar uma coisa aqui, querer mudar uma coisa ali, mas a mudança em mim não acontecia. Muitas vezes isso acontece com a gente. Né? Então, eu começava sempre a pensar nisso, e ser, nossa, como o evangelho, né, genuíno, ele não é nada daquilo que eu há 20 anos achava que era fazer coisas, trabalhos, dízimos, louvores, orações. Achava que fazer a obra era fazer isso. Né? E não, tem que ser assim, como eu citei no início sobre a federação. Não, a federação está fazendo as coisas do jeito errado. Mas, na verdade, quem estava errado era eu. Quem estava começando a fazer as coisas erradas era eu. Então, assim, eu dou graças a Deus porque iluminou a mente dessas pessoas que foram pontes para que eu chegasse ao Evangelho. Porque assim, o texto que eu vou utilizar é em Romanos, né? Romanos capítulo 10, o verso 3, que diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo falando aos romanos. E era exatamente como eu vivia. Eu não conhecia a lei de Deus como deveria, como ela verdadeiramente é. Entendendo que não é por mim, era pelo Senhor. Entendendo que eu não merecia o plano de salvação na minha vida, o plano que Deus preparou. Eu não entendia nada disso. Mas, graças a Deus, né, que utilizou essas pessoas como ponte para que eu chegasse ao seu Evangelho, eu hoje estou aqui compartilhando isso com vocês. Deus não espera de você algo para que você possa agradá-lo. Algo que você faça
para que ele se sinta feliz. Não porque nós não temos condições. Somos imperfeitos. E foi uma das coisas que eu aprendi quando eu entendi o Evangelho. De que sendo falho, sendo pecador, eu nunca conseguiria apresentar algo perfeito ao Senhor que pudesse comprar o seu favor, que pudesse comprar a minha salvação. Então, hoje eu entendo que o seu sacrifício naquela cruz, e eu espero também que você entenda, esteja entendendo dessa forma, que naquela cruz tudo foi resolvido, tudo foi pago. Os meus pecados anteriores e os que eu vou cometer e eu ainda nem sei. Mas é confiando no Senhor que a gente se mantém firme, que a gente se mantém alicerçado na sua graça, no seu favor imerecido. É confiando no Senhor que hoje eu posso dizer para você, eu sou um crente. Foi graças ao entendimento do seu Evangelho, reconhecendo o quão pecaminoso eu sou e o quão santo Deus é. Quando eu tive essa percepção, a cruz foi crescendo na minha vida, ao ponto de eu entender quem eu sou e quem Deus é, e entendendo o seu plano de salvação. A minha missão hoje, e é o que eu tento, mesmo com falhas, é apresentar esse Evangelho para os meus amigos e para qualquer pessoa que eu veja, né, ou que eu entenda uma oportunidade para expressar isso para alguém. Né? Antes, o que prevalecia era a minha justiça. Hoje, o que eu oro ao Senhor é que a justiça dele sempre prevaleça até nesses momentos em que eu estou tentando apresentar o Evangelho para que outras pessoas se sintam aliviadas, como hoje eu me sinto. Eu comecei a reconhecer que eu estava girando, rodando em círculos há 20 anos na igreja. E hoje eu posso dizer que sou crente. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, te proteja. E desde já, mais uma vez, é um privilégio estar aqui falando um pouquinho da minha experiência com Deus para vocês. Muito obrigado.